noite, meus amigos, meus irmãos. Como é bom podermos abrir mais uma vez a Palavra de Deus e meditarmos a respeito das preciosas verdades que estão nelas contidas. Dando continuidade ao nosso estudo a respeito do livro de Daniel, hoje nós vamos estudar a respeito do capítulo 5 de Daniel. O título de hoje é Pesado e Achado em Falta. O povo de Deus, o povo de Israel, eles passaram por 3 cativeiros. O primeiro cativeiro foi o cativeiro egípcio, que ocorreu enquanto o povo de Israel estava no Egito, e eles ficaram 400 anos. Quando Jacó e os seus filhos foram para o Egito devido à fome, ficaram lá cerca de 400 anos, e aí foram libertados por Deus através de Moisés. Também eles passaram por um segundo cativeiro, que foi o cativeiro assírio. O reino do norte, cuja capital era Samaria, foram levados cativos as pessoas para esse cativeiro dos assírios, e de lá eles não voltaram mais. O terceiro cativeiro foi o cativeiro babilônico. Inclusive no Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Lá eles foram 3 vezes invadidos Jerusalém por Babilônia. Nessas 3 vezes foi no ano 605, no ano 597 e no ano 586. É interessante que lá em Jeremias capítulo 25, versículo 11 diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então aqui em Jeremias 25, 11 está nos falando a respeito do período em que o povo de Deus ficaria cativo em Babilônia, que seria um período de 70 anos. No versículo 12, Jeremias 25, 12 diz assim: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também e da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Isaías 45:1 também diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Que em Jeremias versículo 12, quando se passassem os 70 anos, Deus iria libertar o seu povo, iria castigar aqueles que oprimiram o seu povo no cativeiro, eles seriam libertos. E aqui em Isaías é mais interessante ainda, porque mais de 100 anos antes, Deus menciona o nome daquele que libertaria o seu povo, que foi Ciro. Isaías capítulo 44, versículos 27 e 28 diz assim: que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será reedificada, do templo será fundada. E aqui Deus fala a respeito de como como Ciro iria dominar Babilônia, iria libertar o seu povo, que era através do secamento do rio Eufrates. E também diz aqui que a cidade de Jerusalém, que tinha sido destruída pelas invasões que Babilônia, através do seu rei Nabucodonosor, tinha feito a Jerusalém, destruído seus muros, queimado as casas e destruído o templo, aqui diz que a cidade seria reedificada e de que o seu templo seria fundado. Aquele templo que tinha sido feito por Salomão, tinha sido destruído por Nabucodonosor, novamente ele seria fundado assim que o povo de Deus fosse liberto. Então, 70 anos de escravidão, esse foi o período em que o povo de Israel ficou na Babilônia. Desde o ano 605 ficou até o ano, cerca do ano 535 a.C. Então, no capítulo 5, acontece o cumprimento da profecia, no qual ocorreu a libertação do povo de Deus. No capítulo 5, versículo 1, vamos ler juntos, diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. O rei Belsazar, ele deu um banquete. Neste momento, Ciro e o rei Medo-Persa estavam sitiados, ou seja, estavam ao redor dos muros de Babilônia para poder dominar a Babilônia. Só que ao invés dos
babilônios irem lutar contra eles, eles pensaram assim: nossa, eles nunca vão conseguir, eles nunca vão entrar, os nossos muros são muito fortes. Então eles foram fazer o que? Festejar. Quando eles estavam festejando e tinham bebido muito vinho, no verso 2 diz assim: enquanto Belsassar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Ele, depois de beber muito, assim, a bebida, ela muda a mente das pessoas. Ela faz com que as pessoas façam algo que, quando elas não estão bêbadas, se elas não estivessem bêbadas, elas não fariam. E aí, ele pede para que trouxesse os utensílios sagrados que foram tirados do templo de Jerusalém para beber vinho naquilo. No versículo 4 diz que eles beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Eles beberam, afrontaram a Deus de uma forma que eles começaram a louvar e engrandecer os deuses de pedra, de ferro, de bronze, mas em zombaria aquele que é o Deus do céu. Então, no mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio do rei. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Aparece uma mão, aparece um dedo, começa a escrever na parede. Quando Belsassar vê essa cena, ele começa a tremer, porque ele conhecia e ele sabia o único ser que poderia fazer aquilo. E aí ele chama os magos, os encantadores, e eles não conseguem interpretar o que está escrito. Vem a rainha mãe e aconselha ele a chamar Daniel. E ele chama Daniel e o oferece o terceiro lugar no reino, porque Belsassar era o segundo no reino, porque o primeiro no reino era o seu pai, que se chamava Nabonido, e nesse momento ele estava no Líbano, então Belsassar ficou como rei naquele momento. Então Daniel vem e dá a interpretação do que estava escrito ali na parede. E o que estava escrito, que fala aqui em Daniel capítulo 5, versículos 24 e 25, diz assim: então, da parte dele, foi enviado aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Daniel também dá a sua interpretação, versos 26 a 28. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado fostes na balança e achado em falta. Dividido o teu reino e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do rei. Aqui Deus quer nos ensinar uma lição muito importante. Não podemos afrontar a Deus. Não podemos fazer das coisas de Deus brincar com Deus, brincar com as coisas de Deus. E foi isso que Belsassar, mesmo com todo o conhecimento que ele tinha de Deus, ele fez isso. Assim, irmãos, Deus é soberano e Ele quer que nós o temamos, quer que nós o obedeçamos e quer que nós o sirvamos com todo o nosso amor e com todo o nosso respeito. Ele merece o nosso respeito. É muito triste quando nós vemos as pessoas zombarem e desobedecerem a Deus e irem se distanciando de uma forma tão grande que muitas vezes chega ao ponto de ser pesado e achado em falta, de cometer o pecado contra o Espírito Santo. Que nós possamos ter a noção do Deus a quem servimos e que possamos poder nos entregar a Ele, poder o servir com amor e com todo o respeito que Ele merece. Continuemos estudando e aprendendo a respeito da Palavra de Deus. A cada domingo nós teremos novas lições a respeito desse assunto tão importante do livro de Daniel. Deus te abençoe.